essa questão da capa, né, que estão falando agora. Não, porque era capa, era capa. Não, então as pessoas estão presumindo como se eu não soubesse dessa possibilidade. Né? Eu sabia antes, claro, que as pessoas poderiam, no caso, ter falado alguma coisa, no caso, sem autoridade, para pedir, né? Sem ter autoridade comportamental. Só que assim, o fato de eles dizerem que eu não sabia disso não é nem uma meia verdade. Porque eu considerei essas possibilidades de que as pessoas poderiam estar pedindo uma coisa para de alguma forma provocar ou para de alguma forma pagarem como se eventualmente, mesmo que elas não queiram que algo aconteça, mas então eventualmente me pedir para fazer a pregação ou me cobrar de alguma forma que essa pregação seja feita mesmo não querendo, mas para depois pagarem como, ó, ele está fazendo porque eventualmente nós estamos mandando. Que é um argumento que não faz sentido na questão, eu já respondi no canal, a questão do cachorro. Então, segurando o cachorro como se eu estivesse fazendo a pregação por causa deles, ou seja, como se não houvesse ali a situação de entidade espiritual sugerindo que a pregação fosse feita. Então, aí está o problema conceitual dele. Como se não fosse o caso. Então, portanto, não poderia ser cachorro, porque não tem sentido. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, só que essa doutrina da capa, ela é um pouco complicada, até tem outros motivos, mas ela é meio complicada de se trabalhar com ela. Não vou nem dizer exatamente acreditar, mas eu vou dizer ela é complicada de se trabalhar com ela, porque só se pode ter autoridade de cobrança dos mandamentos se... Não, autoridade não. Você só pode ter um pouco de autoridade para cobrar os mandamentos se você tiver comportamento, ou mesmo uma grande autoridade. Grande ou baixa autoridade para cobrar os mandamentos se você concorda que a pregação deva ser feita e se você demonstra isso. Na verdade, é o mesmo critério, mas enfim. E se você demonstra por obediência. Só nessas possibilidades. Então, aí que tá. No meu caso, a repreensão que foi feita, ela tinha alguma autoridade. Não acho que ela tinha máxima autoridade, ela tinha alguma autoridade, ela tinha algum grau de autoridade. Então, essa é a parte estranha. Essa é a parte que nunca ficou muito claro, porque assim, se não tivesse um pouco de autoridade, ou média autoridade, é óbvio que eu já falei, não, isso aqui é capa, eu teria pensado. No caso, não foi. E aí que tá. Mas o Alex acredita, eu não tenho como dar autoridade. Aí que tá a grande questão, eu não posso emprestar autoridade. Só pode ter autoridade quem concorda e quem obedece. Essa é a grande questão. Então essa questão sempre ficou muito confusa. Por isso que houve uma crença. Não é porque, nossa, que pessoas extremamente convincentes, elas me enganaram, elas querem que os mandamentos sejam falados, elas estão cobrando. Não, é porque se há algum grau de autoridade, é porque se concorda e tem obediência. Também apenas deixar claro que, na verdade, esse tema ele nunca foi exatamente fechado. E depois de um tempo sem pensar sobre isso, esse tema, em 2022, ele foi aberto no meio do ano, que eu não lembro direito. E ele foi reaberto depois ali, mais ali para metade do segundo semestre. Então foi um tema trabalhado duas vezes. Aí que tá. E na primeira vez, aí, essa é a grande questão, esse tema não foi fechado. Esse tema não foi fechado. O que acontece? O que eu venho tentando lembrar? Havia uma dúvida específica, porque sim, como havia um grau de autoridade, eu falei, eles têm que ter eles têm alguma concordância, ou eles têm concordância, alguma talvez não, tem concordância e obediência porque eles têm algum grau para falar, algum grau de autoridade para fazer a repreensão. Então não pode ser inteiramente capa, ou seja, eu pensei na possibilidade. Então, essa parte do eu pensar, não enganamos a pessoa, não, eu pensei na possibilidade de capa, então não tem sentido. Talvez não com a linguagem de capa, mas claro que eu pensei na possibilidade. Não, eles estão pedindo para fazer uma coisa que eles não querem que seja feita. Então é óbvio que eu pensei nisso. Mas aí a questão da crença. Então, havia uma dúvida que havia sido sobre aí que não tinha sido. Que não havia sido respondida. E que eu não eu não perguntei isso porque eu tinha medo de que. Aí a Bíblia diria, não, eles têm autoridade para fazer a repreensão. Porque eles obedecem e concordam. Então eu estaria dando munição para eles, então eu tinha medo de saber essa verdade. Então por isso eu não fiz essa pesquisa. Mas, pela minha própria imaginação, até porque eu estava sendo forçado a buscar essa informação, né? E por isso mesmo também eu não fiz essa pesquisa, porque isso era um pouco uma forçação. Eu tentava, claro, resolver, porque eu tinha medo de saber ali a informação bíblica, eu tinha medo de receber essa confirmação. Então eu falei, vou tentar imaginar outras coisas, né, para encontrar outras soluções, ou mesmo até soluções que sejam contra mim, mas que de alguma forma seriam verdades necessárias para eu escutar, mas derivadas de mim mesmo, né? O que seria melhor, porque depender dos outros.
vão fazer repreensões descalculadas. Né? E havia um ponto que não foi respondido, e que era a questão de, não, eles podem estar fazendo pela fé. E isso daria algum grau de autoridade. E eu não pesquisei se eles estavam fazendo justamente por isso, que era uma possibilidade de eles não conhecer. No caso, liberdade de divergência, que era a entidade que mesmo que as pessoas obedeçam os mandamentos, mas saibam a partir dela. Então, se eu estivesse, de alguma forma, não tendo obediência total dos mandamentos, mas aí isso me daria um crédito, mesmo assim, um crédito para tivesse não obediência total aos mandamentos, mas uma grande obediência aos mandamentos. Quase total, né? Então, um pouco abaixo da total, mas que eu tendo essa obediência, então representaria outra entidade, a ponto de que as pessoas saberiam dos mandamentos. Por meio da minha pregação, mesmo que eu não tivesse obediência total, mas grande. E isso fizesse com que daí, não, as pessoas sabem dos mandamentos, mas por meio de uma entidade que, no caso, não teria ali obediência total. Então, era essa a questão. Né? Então, tinha de se saber isso. Mas aí que tá, as pessoas poderiam não saber disso, aí que tá. As pessoas que eventualmente estariam na igreja poderiam não saber disso, havia essa dúvida, elas poderiam não saber disso. Alguém chega e influencia que os mandamentos fossem falados, não necessariamente explicando isso. E as pessoas, por fé, teriam. Aí que tá, elas teriam autoridade. Era esse o problema. Elas teriam eventualmente autoridade para pedir a pregação, mesmo sem saber do conceito. Porque se elas sabem, que tá, então, se elas sabem do conceito, aí eventualmente elas teriam que obedecer para poder ter autoridade para pedir. Ou para, de alguma forma, demandar a fala dos mandamentos. Como? Aí que tá. Por isso que eu pensei isso. Se eles eventualmente não sabem do conceito de liberdade de divergência, eventualmente está sendo por fé. Havia a possibilidade de repente, você saber liberdade de divergência, fazendo a fé mesmo assim. De repente, sem concordar, mas fazendo a fé que a entidade teria razão, mesmo não concordando, e daí fazer do mesmo jeito. Não, mas uma situação que seria mais de fé as pessoas não saberem, porque daí não teria nenhuma demanda comportamental. Elas simplesmente estão acreditando na entidade, ponto. Isso daria autoridade para elas, por meio da fé, de eventualmente pedir a fala dos mandamentos. E isso não foi resolvido, porque se eles não têm obediência, qual seria a outra forma de eventualmente eles terem autoridade para fazer a cobrança? Por fé. Então, por fé, demandar mesmo não sabendo o porquê, mas na fé de que, no caso, uma entidade espiritual ali teria razão. E simplesmente na fé, mesmo sem ter obediência. Então, teria como fazer isso. Se não é por comportamento deles, eventualmente eles fariam crendo que aquilo era correto, mesmo que eles não tivessem comportamento. Então aí tá, eu não tinha resolvido isso até aquele momento, e nem sei se resolvi depois. Isso não havia sido resolvido naquele momento e havia essa possibilidade. E isso era algo que abria, então era uma dúvida que continuava existindo, uma dúvida pendente, e eu não tinha certeza se isso eventualmente fazia sentido ou não, ou seja, pendia dúvida sobre essa questão. Então eles poderiam fazer com autoridade baseada na fé sem conhecer o conceito, por influência de alguém, intermédio de alguém, em relação a qualquer entidade espiritual, mesmo, aqui não importa se bom, mesmo que a pessoa que eventualmente explicasse essa situação não necessariamente falasse de liberdade de divergência. Então era com esse cacoete. Então, mas essa dúvida foi pensada antes. Porque havia o problema da questão da fé. Se eles não falassem por autoridade, bom, eles fazem acreditando que a entidade tem razão, mesmo sem saber exatamente por quê. Então, havia essa questão. Fica esse complemento no canal. Então, essa questão, havia essa dúvida. Né? Então, é isso aí.